Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar, desta vez de forma individual, da disciplina Educação Física. E na aula de hoje iremos falar sobre tênis de mesa, esse esporte que é muito praticado no Brasil e no mundo, e você vai saber todos os detalhes a partir de agora. Então, falando sobre o tênis de mesa, conhecido como recreativamente ping-pong, ele foi criado por James Gibb, na Inglaterra, Europa e na segunda metade do século XIX. É um esporte olímpico e paralímpico. Mas vale lembrar que até os mesa-tenistas preferem ser chamados de tênis de mesa e não de ping-pong. Por quê? Porque ele é conhecido recreativamente como ping-pong. Não é marca de chiclete não, tá? Apesar de terem aproveitado. Mas é uma razão simples. É porque a bola tocava na mesa de um lado e do outro. E durante esse jogo fazia esse som, ping-pong, ping-pong. Daí foi dado esse nome recreativo. Certa vez, uma pessoa inteligente aproveitou essa marca e registrou uma patente americana. Daí o nome ping-pong ficou associado a uma empresa, fruto desse jogo que fazia muito sucesso nos Estados Unidos e estava tendendo aí a expandir cada vez mais para o mundo. Quando as instituições que regulamentam o esporte, principalmente o internacional, estão, vamos colocar o tênis de mesa. E aí você vai entender um pouquinho mais desta modalidade. Basicamente, ela é praticada da mesma forma, tanto pelos olímpicos quanto para os paralímpicos. A diferença está em pequenos detalhes, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é exatamente no cadeirante. Particularidades muito específicas, que vem sofrendo várias transformações ao longo dos anos da sua história esportiva. Ele é praticado por homens e por mulheres, jogado de forma individual, por equipe e mista. Tá? Pode ter 2 homens, 2 mulheres, 1 homem e 1 mulher, enfim, é essa parte da competição, nessa montagem da equipe. O objetivo nada mais é que a marcação de pontos por meio de quê? De faltas cometidas pelos jogadores adversários ou fazendo com que a bola atravesse a linha base da área adversária na mesa. O camarada, o atleta, ele levanta a bola, saca, a bola quica de um lado e o adversário deve rebater essa bola, até que não possa ter 2 toques no campo adversário, se for ponto para o outro. Os equipamentos: as partidas ocorrem sobre uma mesa retangular, onde uma rede divide ao meio. Os objetos usados no tênis de mesa são uma raquete e uma bola. Claro, uma raquete para um lado e para o outro. Existem algumas pegadas diferentes, tem gente que segura no cabo da raquete, tem gente que coloca os 3 dedos atrás dela para fazer o efeito, dá uma movimentada para ela fazer giros, enfim. Mas faz parte do sistema do jogo, essa prática, esse jeito, essa particularidade de cada um jogar. Tem umas pessoas até que seguram aqui com os 2 dedos, para fazer esse tipo de movimento. Não pode abater a raquete na mesa, Como é que é o jogo em si? As partidas é uma melhor de 5 sets, sendo que cada set disputado, um dos jogadores atinja 11 pontos. Em caso de empate, 10-10, vence quem primeiro abrir 2 pontos de vantagem em relação ao tênis de mesa convencional. Pois bem, quem já assistiu, e até recomendo depois você puxar os vídeos no YouTube das aulas do Conexão Escolar, na disciplina de Educação Física, já falamos sobre o vôlei de praia e o vôlei de quadra. O tênis de mesa, ele segue também essa mesma linha do tênis, aula que logo em breve deverá também vir aqui a ser exposta no nosso programa. Ele traz essa ideia simples, por isso essa ponte com o vôlei de quadra e de praia. Rede baixa, na altura do mesmo terreno, onde tem o número de sets e 2 pontos de vantagem para ser definido o vencedor da partida. Claro, vence aquele que mais pontos realizar. E são divididos nessa mesma sistemática parecida com essas modalidades. O tênis de mesa é o segundo esporte em popularidade na China, com cerca de 10 milhões de praticantes federados. Tal popularidade é fruto do líder comunista
militar Mao Tse-tung. Então, esse líder apaixonado pelo tênis de mesa conseguiu mobilizar esse esporte. A China, muito populosa, também atraiu aí esse maior número de praticantes de uma mesma modalidade esportiva em torno do mundo, né? Então você pode observar através da figura que está na sua imagem, aí segura a imagem um pouquinho, diretor, como é dividida a quadra, no caso específico a mesa, né? Esses dois quadrantes de um lado direito e do lado esquerdo, a situação do país e o líder militar aí, o Mao Tse-tung. Vale a pena você dar uma estudadazinha sobre ele, sobre a Revolução Chinesa. Curiosidades. Quando as raquetes não eram regulamentadas pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, que está representada aí nessas siglas, em inglês, todos os tipos de materiais eram usados. Veja só você aí, ó. Entre eles, esponjas com madeira pura e lixa também era utilizado. Uma linha feita por livros podia servir de rede para superior dividir esse espaço de um lado e do outro. Com o quê? Com uma rolha de champanhe. E seria uma bola. Ocasionalmente era utilizado uma tampa de caixa de charuto como raquete. Volta para mim, por favor. Diretor, vale lembrar que o tênis de mesa ele tinha essa particularidade, né? As pessoas jogavam tênis lá na Inglaterra e depois, para ter aquele momento de confraternização, como diz no popular, tomar um, aí disse, meu amigo, vamos aqui relaxar e tal. Os caras ficavam tomando vinho, champanhe e tal. E para continuar a brincadeira, o tênis de mesa com a parte da rolha. Até que é desenvolvido e aperfeiçoado os equipamentos. O tênis de mesa começou a ser praticado por pessoas de cadeira de rodas. Olha que dado interessante. Que entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos em Roma, 1960. E aí, presente em todas as edições desta competição. A primeira participação dos jogadores aconteceu em Toronto, no Canadá, junto ali em 1976. E a estreia do Brasil também foi nesse mesmo ano. Ou seja, entrou na Itália em 1960, os brasileiros não estiveram presentes, mas no Canadá o Brasil já estava presente nessa modalidade. Não trouxe medalha, mas estava já deixando a marca da bandeira do Brasil lá no seu espaço, marcando o território. Vale salientar, eu peço por favor, para o diretor voltar a imagem, segura aí um pouquinho, veja que você está vendo aí a loba, né, símbolo italiano. Vale a pena depois você dar uma estudada na parte da história, né, o que representa essa loba e esses filhotes amamentando aí. Ele foi aproveitado como símbolo olímpico. A numeração de forma romana, né, e os 5 arcos que representam cada continente também situado. Vale você lembrar, observando ainda nessa imagem, que cada arco desse representa um continente do planeta Terra. A Federação Internacional de Tênis de Mesa, a ITTF, foi criada em 1926 na Inglaterra, Londres, onde sediou o primeiro Mundial em 1927. Mas só em 88, em Seul, com S, na Coreia, o esporte se tornou olímpico. Então, apesar da Inglaterra ter sido Europa ter sido o país criador da modalidade, no continente asiático, né, que ele toma mais força e popularidade no mundo. Por isso que a China é um grande representante, grande praticante, e não só nos Olímpicos, quanto nos Paralímpicos, nessa modalidade. No Brasil, o tênis de mesa teve início na sua implantação em 1905, São Paulo, através de uma vinda de vários turistas, né, para o Brasil, os ingleses. O nome teria sido ping-pong, já que na época era uma epidemia, não pandemia, viu pessoal? Epidemia deste nome lá em Londres. A modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a CBTM, tá? Então, assim como outros esportes que já vieram aqui para o Brasil, que a gente já contou ao longo dessas 18 aulas, você veja, os turistas vêm ao Brasil, trazem uma prática que eles já estavam fazendo lá em seus países de origem, a turma que gosta, vamos imitar, vamos fazer tal, e daí surge a modalidade esportiva
Então não foi diferente no tênis de mesa. Os brasileiros nas Paralimpíadas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é, apesar do movimento paralímpico organizado, oficial, acontecer depois do movimento olímpico, tá, aqui no Brasil, as nossas representatividades, conquistas têm sido maiores. Eu quero que vocês observem esses próximos slides com bastante atenção, com bastante carinho nesse sentido. Veja que eu falei agora há pouco que os paralímpicos entraram primeiro no tênis de mesa neste programa de Jogos Mundiais. E depois é que entrou os Olímpicos. Agora eu vou trazer para vocês, também nesse comparativo, na aula de hoje, para que você observe a questão dos resultados. Veja só. Acompanhe comigo aí na tela. Os brasileiros nas Paralimpíadas. Total, 4 medalhas. No Rio, 2016. 3 como individuais, 1 prata, 2 bronzes e 1 por equipe. Já na China, em Beijing, 2008, 1 prata por equipe. Destaque brasileiro. Observe ainda nos detalhes que estão nesses próximos slides. Hugo Oyama. Hugo, ele participou por 26 anos na seleção brasileira, 24 mundiais, 18 como jogador e 6 como técnico. 10 vezes campeão pan-americano, medalhas em jogos pan-americanos, conquistou 15. Então, 15 vezes campeão, aliás, 10 vezes campeão pan-americano, 15 medalhas em jogos pan-americanos. Destas, 10 com ouro, né? Participantes, ele participou de 7 edições nos Jogos Olímpicos. Destas, 6 como atleta. Foi a melhor classificação dele, foi a 9ª colocação. Atlanta 96, Pequim 2008 e Londres 2012. Ou seja, Estados Unidos, China e Inglaterra. Em 3 edições dos Jogos Olímpicos, ele conseguiu ser 9º colocado, por 3 vezes. E técnico da seleção brasileira feminina. Cara, quando você fala de tênis de mesa, Olimpíada, não tem como não lembrar desse atleta, Hugo Oyama. É a referência de lá e teve esse currículo aí, como eu acabei de citar. Voltando de novo à tela. Já o Hugo Calderano foi o 6º melhor do ranking mundial no tênis de mesa, com 5 medalhas em Pan-Americanos e sua melhor colocação, 9º no Brasil, Rio 2016. Já a brasileira Bruna Takahashi, atleta jovem do time Brasil, no Rio 2016, nesta edição, ela também alcançou a sua 9ª colocação. Em Pan Lima 2019, voltou com 4 medalhas. Veja, ao longo desses movimentos, o Brasil obteve a 9ª colocação, mesmo nós tendo essa referência, né? Então, agora nos Jogos Paralímpicos, olha esse paralelo. Rio 2016, Olímpico e Paralímpico. Por que eu peguei esse recorte? Porque foi as 2 equipes, as 2 modalidades, os 2 segmentos em que o Brasil levou mais atletas por ser o país sede. Então estava completo em todas as modalidades com um bom número, porque era o país sede. No ouro, conseguimos com os Olímpicos 7 medalhas. Nos Paralímpicos, 14. Prata, Olímpico e bronze também, 6 medalhas. Nos Paralímpicos, 29 cada. No total, os Olímpicos conquistaram 19 medalhas. Os Paralímpicos, na mesma edição, Rio 2016, 72 medalhas. A classificação, o Brasil ficou na 13ª colocação. Já nos Paralímpicos, o 8º lugar. O tênis de mesa, a melhor classificação foi 9º lugar. Já os Paralímpicos, 2º lugar. E aqui eu trago mais um detalhe, que não está nessa imagem. Nos Jogos Paralímpicos, o tênis de mesa foi a 8ª modalidade mais assistida no mundo, e principalmente entre os brasileiros, depois, claro, dos esportes coletivos, né? Principalmente o futebol. Já
no esporte olímpico, nem entre os 10 ele aparece. Então, perceba essa correlação para você refletir sobre as duas modalidades. E agora, destaque na Paraíba. O destaque aqui é do José Maria Teixeira de Carvalho, conhecido como Teixeira, que faleceu recentemente, né, em junho de 2020, aos 70 anos, vítima de cirrose, né, doença no fígado. E ele foi, inclusive, homenageado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a CBTM. Então, um dos caras que teve maior destaque, e principalmente porque ele pagava para os colegas dele viajarem, né, para as competições, dava um maior apoio. Ele era um funcionário público daqui da Paraíba, e aí uma grande referência no tênis de mesa, mas que deixou nesse ano de 2020. E para encerrar, eu deixo aqui as referências, caso você queira pesquisar um pouco mais sobre essa modalidade, está aí nos sites para você dar uma olhada. Vale a pena sempre estar acompanhando esse site do COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e o Paralímpico, para você ter uma noção um pouco melhor sobre a modalidade, como vai ser a Olimpíada 2021, tem tudo lá detalhado para você. E para lembrar, eu quero também pedir para que você faça as atividades no site lá do Conexão Escolar na internet, onde a gente envia os materiais. Tem educação física e também tem das outras modalidades, tá certo? E de antemão, eu quero agradecer a audiência de todos vocês aí nessas últimas aulas e os professores que a gente tem feito as aulas interdisciplinares. Na próxima semana estaremos juntos, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, pela TV ou pelo YouTube, aqui no seu Conexão Escolar. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!